Hein? Veja, eu ainda alcancei pequenininho, atendi a Rosinha fazendo renda, né? Pronto, sentadinha ainda alcancei, ainda vi algumas vezes, né? Ali com os... Era monja e não sabia. Era monja, não fazia cesta nem balaio, fazia renda. Sentadinha ali e cantando o ofício Nossa Senhora de cor, o dia todinho. Veja, ela não sabia, mas aquilo era oração contemplativa. As mãos ocupadas e a mente e o coração livre. Pensando em quê? Nas coisas do céu. Veja, por que esse povo tinha essa sabedoria? Ela não precisava de televisão, nem de internet, nem de muito divertimento. E pergunta, a senhora é feliz? Oxe, não quero outra vida. Pois é, mas vocês vejam a sabedoria que os antigos tinham. Então essas renúncias que a gente propõe aqui não é por ódio à vida. O cristianismo não é uma religião triste nem inimiga da felicidade ou da vida. Ou como diz aquele jornalista boboca, o Fernando Rodrigues, que assina a Folha de São Paulo, que o cristianismo é uma religião que vive às custas de desenvolver o complexo de culpa nas pessoas. O pecado. Não, não é isso. Não é isso. Pelo contrário, o cristianismo quer que você descubra o que você é, sem se mascarar. E que assim como você é amado e chamado a crescer. Então, olha, é interessante observar que por trás do convite à ascese está uma imagem humana positiva. Podemos trabalhar nossa natureza, aprimorá-la. Não estamos entregues irremediavelmente às nossas aptidões ou às lacunas de nossa formação. Nada de fatalismo ou determinismo. Então, quando os cristãos falam em ascese, é porque eles, na verdade, creem que nós podemos melhorar. Não, eu sou assim, eu nasci assim. Não, nasceu assim? Pois mude. Tem esse defeito? Pois lute. Lute. Não se entregue. Não se entregue. Veja hoje, os pais não sabem mais isso. Como os pais não têm mais referência em Cristo, vejam que coisa séria. Quando a gente é cristão de verdade, a gente sabe que o homem perfeito é Cristo. Que a verdade do homem está em Cristo. Então eu tenho um modelo de ser humano, Cristo. O que Cristo pede, o que Cristo diz que é verdade, o que Cristo diz que é correto. E aí educo os meus filhos, exijo dos meus filhos, corrijo meus filhos, castigo meus filhos, para que eles sejam o castigo, fique de castigo, uma palmada, é ascese. Para quê? Para que eles tenham a forma de Cristo. Como hoje a nossa sociedade e as pessoas perderam Cristo de vista, então não tem mais um modelo de ser humano. Se eu não tenho uma forma, um modelo, eu não formo. Se criam tudo aí, sem limite, sem um projeto de existência humana. Vejam, e aí a gente destrói a pessoa. Destrói. Nós todos precisamos ser formados, porque nascemos deformados pelo pecado. Então, na verdade, formar é um ato positivo, de dizer, eu creio que você pode ser mais do que isso, eu creio que você pode dar o melhor de você, eu creio que você pode se superar. É o que Deus faz conosco. Deus nunca desculpa, Deus perdoa, não desculpa. Desculpar é, não, você não fez não, viu? Fez, mas não fez não, esqueça, deixe pra lá. Isso não é educativo. Educativo é dizer, você fez, você errou, mas você pode se arrepender e corrigir isso aí. Não faça mais. Você pode ser melhor do que isso. É assim que Deus nos trata. Treine, lute para ser melhor. Treine, lute contra o seu pecado. É o que Deus diz. Ama o pecador e odeia o pecado. Pois bem, olha o que diz o abade Zacarias. Quem se aplica com esforço a tudo o que faz é um monge. Quer dizer, é um cristão. Pois sem trabalho, sem ascese, ninguém pode possuir a Deus. Entendam.
Ah, mas sem ascese nenhum eu já experimento, meu Deus. Mentira. Você experimenta seu próprio sentimento, sua imagem falsa de Deus. Não é o Deus verdadeiro. Sua espiritualidade é falsa. É de sentimento, é de confete, é de confeito. Não tem consistência. Entende? Tá aqui, amanhã deixa isso aqui, vai para outro lugar. No primeiro trio elétrico que passar, você vai atrás. Né? Os trios elétricos da vida. Você não tem consistência. Mentira. O conhecimento de Deus exige exercício. É difícil. Existem épocas na vida da gente em que Deus se esconde. Vocês querem um bom livro para entender isso? Um livro gostoso de ler? Mostra-me teu rosto, do Frei Inácio Larrañaga. Muitos de vocês conhecem. É um livro que vocês deviam ler mais de uma vez. Eu li aquele livro umas 5 ou 6 vezes na minha vida. Primeira vez que eu li aquele livro foi em 1975. Faz tempo. Aí eu me lembro, eu fui até me confessar, em 78, estava em Maceió, fui me confessar com o Padre Rubião. E tinha levado o livro porque eu ficava lendo lá na igreja do Rosário. Nessa época o Padre Rubião era padre no Rosário. Aí o Padre Rubião pegou assim o livro e disse: meu filho está lendo esse livro. E você está entendendo isso? Eu digo: tô, padre. Era um livro recém-saído e eu, pirralhozinho, disse: está entendendo isso? Tô, padre. Lê esse livro. Mostra-me teu rosto. É das Paulinas, Inácio Larrañaga. Foi um livro escrito em 74, 75, por aí. Hoje ainda é um livro atual, atualíssimo. Ele é um livro muito importante porque nos explica o caminho da vida espiritual. Os momentos de dificuldade, de secura, de aridez, de escuridão. E aí é que está. O nosso mal é que nessas horas a gente foge. Foge da ascese. Foge do deserto. E aí ninguém constrói nada. Pois bem, vamos para frente. Esta luta sempre esteve presente na tradição cristã. Nosso mundo, tão condescendente com o egoísmo e o domínio dos sentidos, certamente vê com reservas qualquer processo ascético. E infelizmente os padres e os religiosos estão nessa, infelizmente. Às vezes não incentivam ao povo, não ensinam ao povo o caminho do exercício espiritual. Não precisa não, para que isso? Para se converter, para mudar de vida, para ter uma vida santa, para ter uma vida reta, para não ter vida dupla, porque senão todos nós teremos. Ninguém está livre, né? Como um padre que me perguntou ainda semana passada: o Dom Henrique, ainda hoje tem sentido na Salve Rainha dizer, nesse vale de lágrimas, nesse exílio? Eu digo: tem, é para dizer. Você quer mais exílio e vale de lágrimas do que essa bagunça que está no mundo de hoje? Está achando pouco? Entende? Crack não é vale de lágrimas não. Essa imoralidade, essa destruição da família, essa descrença, essa falta de sentido no mundo, falta de autoconhecimento. Agora a gente descobriu que de repente todo mundo é bacana, todo mundo pode fazer tudo, é tudo puro, tudo lindo. Conversa fiada. Conversa fiada. Então a gente precisa sim de conversão. A gente é quebrado sim. Então vejam, São Paulo já dizia, olha, comparava a vida cristã com o exercício dos atletas. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível, nós para ganhar uma coroa imperecível. Trato duramente o meu corpo, corpo quer dizer a minha vida toda, minha existência, e o reduzo à servidão. Que servidão é essa? Minha vida tem que estar debaixo do serviço de Cristo. Aí eu sou feliz, aí eu sou livre. Deixa eu correr um pouquinho aqui, viu? Eu quero... Não, tem muita coisa. Pela ascese, o cristão abre-se para Deus e entra num estado de paz. Aquilo que os gregos chamam de apáteia, ou apateia. A pureza de coração. Aquele estado de clareza e pureza interior, de amor como abertura para Deus, tendo as atitudes de Cristo. É verdade. Aí sim, aí se abre. A gente começa a ver como Jesus via, a sentir como Jesus sentia, a ter as atitudes de Jesus.
Mas só depois dessa é uma luta interior. Eu me lembro na Trapa, o irmão Barnabé, já velhinho. O irmão Barnabé parecia uma criança. Era uma graça, irmão Barnabé. Uma graça. Um homem manso, delicado. Eu me lembro, eu passei um tempo fazendo um tratamento dentário em Curitiba. E quando eu voltava já era tarde. Eu fiz uma cirurgia grande aqui em cima. Teve que rasgar aqui em cima para ir lá na raiz do dente. E eu tinha que ir toda semana a Curitiba para fazer o controle. E quando eu voltava de 11, voltava muito tarde. Os monges já estavam todos dormindo, né? Então já trazia a chave. Pois todas as vezes que eu voltava, irmão Barnabé estava me esperando. Já velhinho ele. E já tínhamos rezado completas. E depois de completas é proibido falar. Na Trapa não se fala nunca. Mas depois de completas é que não se fala mesmo, nem por gesto se fala. Pois o irmão Barnabé estava lá me esperando. Aí eu me sentava, ele deixava as coisas assim na mesa, eu sentava para tomar café, aí você sentava do lado. Aí dizia, e como foi a viagem? Era proibido, mas como foi? O que viu, o que não viu? E depois me ajudava a lavar os pratos. Toda vez. Era manso, manso. Agora também era mão de vaca, eu me lembro, lavando as panelas, o bombril já praticamente terminado. Já chega, pegava na unha da gente. Dizia, irmão Barnabé, me dê outra. Eles, não, ainda tem, tá vendo? Ainda tem. Irmão, não tem mais não. Irmão, é a unha como tá. Eles, tem nada não, Agostinho, ofereça pela conversão da Rússia. Pô, a Rússia, eu acho que foi isso que derrubou o comunismo na Rússia. As minhas unhas se acabaram na trave, cadê irmão Barnabé? Mas interessante, por que eu estou dizendo isso? É que um dia eu conversando com o prior da Trapa, Padre Estevão, ele me disse, irmão, eu falando sobre isso, sobre o irmão Barnabé, esse irmão é porque o Senhor não conhecia o irmão Barnabé quando era novo. Era explosivo, de partir para cima de um e arrancar a cabeça. O que fez esse homem manso? Esse homem que parecia um cordeiro? César. Um homem que transparecia a doçura, a bondade de Cristo. Irmão Barnabé, livre do irmão Barnabé. Irmão Barnabé, transfigurado em Cristo Jesus. Feliz, livre, realizado, espalhando a felicidade de Deus. Aí está o reino de Deus. O reino de Deus é isso. A gente fica, as estruturas daqui. Se eu não cuidar das daqui, não adianta falar nas outras. Aqui. O reino de Deus está dentro de vós. E se estiver dentro de cada um, está no meio de nós. E se torna lindo para o mundo. Senão é só conversa fiada. Por que é que hoje se fala tanto em reino de Deus, as estruturas do reino, esse jornalzinho domingo, essa liturgia diária? Porque o reino de Deus, as estruturas, a gente não vê isso, nem na igreja, nem em canto nenhum. Nossas comunidades são chatas, a arenga véia comendo, briga por causa de cargo, por causa de poder, por causa disso. Porque falta o conhecimento de Jesus, porque falta a conversão, porque falta a oração, porque falta a prática da virtude, porque falta a doçura que vem de nosso Senhor. Sem isso, tudo é conversa fiada para boi dormir. Tá certo? Pois bem, olha aqui, o abade João Cassiano dizia: para alcançar a pureza de coração e o amor, é necessário que façamos tudo quanto realizamos por meio de obras ascéticas, pois elas são os instrumentos que podem libertar nosso coração de todas as paixões prejudiciais que nos atrapalham no progresso para a plenitude do amor. Assim, nós praticamos o jejum, as vigílias noturnas, o recolhimento, a meditação das Sagradas Escrituras, por almejarmos a pureza de coração que consiste no amor. Então, como é que vocês, casados, casadas, donos de casa, no trabalho, podem ter acesso? Procurando um estilo de vida mais simples. Mais simples. Vocês não vão viver como monges, não, pelo amor de Deus. Mas um estilo de vida mais simples, não é? Por que eu posso cortar de televisão e no lugar daquela novela ler um bom livro? Mesmo cansado, não deixar de fazer minha oração. Entende? Ou seja, pequenas coisas que vocês vão vendo que possam cortar.
que possam ter uma vida mais... Porque, repare, a gente não planeja a nossa vida. É uma miséria.